dar início agora à unidade 2 da disciplina Sistemas Operacionais de Redes, intitulada como Tipos de Servidores ou de Redes e Instalação de Servidores. Tipos de servidores. Vamos fazer uma breve introdução. Um servidor é um sistema de computação que fornece serviços de natureza diversa a uma rede de computadores, tais como serviço de arquivos, serviços de correio eletrônico e serviço de impressão. Os computadores que solicitam os serviços de um servidor são chamados de clientes. As redes que utilizam servidores são do tipo cliente-servidor. Classificam como de médio e grande porte, e nelas a segurança é relevante, ou seja, é muito importante. O termo servidor é largamente aplicado a computadores completos, com software e hardware. Embora um servidor possa equivaler a um aplicativo ou a partes de um sistema computacional ou até mesmo a uma máquina que não seja necessariamente um computador. A história dos servidores é relacionada com as redes de computadores. Com o crescimento das redes, surgiu a ideia de dedicar alguns computadores para prestar serviços aos demais computadores. O crescimento do uso da arquitetura cliente-servidor e da internet foi o grande impulso para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias para servidores. Existem diversos tipos de servidores e os mais conhecidos são servidores de arquivos, servidor de aplicação, servidor web, servidor proxy e servidor de impressão. O servidor de arquivos disponibiliza área ou espaço para o armazenamento compartilhado de arquivos que podem ser acessados pelas máquinas clientes. Um servidor de arquivo geralmente não realiza quaisquer cálculos. Ele é projetado principalmente para permitir o armazenamento de dados e a sua recuperação de forma rápida. Todo o processamento, então, é efetuado pelas estações de trabalho. Esse tipo de servidor encontra-se conectado a uma rede cujo objetivo principal é proporcionar um local para o armazenamento compartilhado de arquivos, tais como documentos, arquivos de som, fotografias, filmes, imagens, bases de dados, dentre outros, onde podem ser acessados pelas estações clientes ligadas à rede de computadores. Os modelos de servidores de arquivos que existem, eles podem ser de diferentes tipos. Servidores de arquivos de backup, de compartilhamento de informações, de armazenamento remoto. Cada servidor de arquivos possui modelos conceituais de funcionamento de acordo com a forma que recebe, armazena e disponibiliza as informações. Os 3 modelos mais utilizados são: o servidor possui a estrutura dos arquivos, logo pode realizar operações complexas sobre eles. O outro modelo é: o servidor não possui a estrutura interna de arquivos, logo não é capaz de resolver operações complexas, somente realiza a leitura ou a escrita. O servidor possui hierarquia, nesse caso ele trata os arquivos em forma de árvore. Este modelo é o mais comum e pode possuir a estrutura interna dos arquivos, permitindo operações complexas. Um outro tipo de servidor é o servidor de aplicação, que disponibiliza um ambiente para a instalação e execução de certas aplicações. O servidor de aplicações ou de aplicação atende a algumas questões comuns às aplicações, tais como segurança, garantia de disponibilidade, balanceamento de carga e tratamento de exceções. Estes servidores normalmente são munidos de bastante memória RAM e processamento para a execução dos aplicativos que eles disponibilizam aos usuários clientes. Como vocês devem saber, memória RAM é uma memória de acesso aleatório, temporária, tá? Um outro servidor é o servidor web. O servidor web trabalha com requisições de pedidos HTTP
ou seja, do protocolo de transferência de hipertexto de clientes, incluindo dados tais como documentos HTML, documentos em linguagem de marcação de hipertexto, com objetos embutidos. Quais são esses objetos? Imagens, sons, onde HTTP é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação e está incluído no servidor de vários sistemas operacionais. É considerado protocolo de internet. E HTML é uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na web. Documentos HTML podem ser interpretados pelos navegadores de internet. Os servidores web têm a responsabilidade de armazenar e trocar informações com outras máquinas. Como são necessários 2 participantes para o processo de troca de informações, ou seja, o solicitante e o servidor, cada lado possui programas especializados na troca de dados. No cliente pode ser um browser, tal como Internet Explorer, e no servidor pode ser um Apache. Os servidores web geralmente necessitam de uma quantidade mais robusta de softwares. E todos têm uma tarefa semelhante, negociar transferências de dados entre eles e seus clientes via HTTP, que é o protocolo de comunicação utilizado. Os softwares a serem instalados em um servidor dependem de sua plataforma ou sistema operacional. Um exemplo é o Serviço de Informação da Internet da Microsoft, que é essa sigla aí, como vocês podem ver. Ele é muito popular para o sistema operacional Windows. Já para o Unix existe o Apache, que também pode ser executado no ambiente Windows. A comunicação entre o cliente e o servidor web funciona da seguinte forma. Primeiro, o browser do cliente decompõe o endereço da página, URL, em partes distintas, tais como nome de domínio, nome da página e protocolo. Depois, o servidor DNS, que é um sistema de nomes de domínio, converte os nomes de domínio em endereços IP. Traduz o nome de domínio informado em seu endereço IP. Terceiro, o browser determina o protocolo que deve ser usado. Quarto, o servidor seleciona os arquivos solicitados e responde aos pedidos. Se não localizar o arquivo, o servidor envia uma mensagem de erro para o cliente. Quinto, o browser recebe os dados do servidor, interpreta essas instruções e exibe os resultados para o usuário. Tá aí a imagem, né, mostrando esse processo. É repetido até que o cliente deixe o site, conforme a figura que está aí. A figura mostra todos os 5 passos que eu listei no slide, que eu mencionei para vocês no slide anterior. Um outro servidor é o servidor proxy, que na verdade é um computador configurado para ficar entre o computador do usuário e o computador destino de uma rede distinta, tal como internet. Ele pode ser usado para registrar as instruções da internet e também para bloquear o acesso a algum site da web. O servidor proxy atende a requisições e repassa os dados à frente, conforme necessário. Ele pode alterar uma requisição do cliente ou mesmo a resposta do servidor. Também pode disponibilizar esse recurso, mesmo sem se conectar ao servidor especificado. Esse servidor tem uma série de usos. Pode filtrar conteúdo, aumentar o desempenho, providenciar anonimato, entre outros. O servidor proxy, o funcionamento do proxy HTTP pode ser visto quando o cliente requisita um documento na internet. O proxy procura o documento em sua memória interna, chamada memória cache. Caso contrário, o proxy requisita o documento a um servidor remoto atuando como cliente, entrega-o ao cliente original e salva uma cópia em sua cache. Isso tudo
diminui a latência, ou seja, o tempo de resposta para as próximas solicitações do mesmo documento, já que somente o servidor proxy e não o servidor remoto é requisitado, reduzindo o uso da banda. Cache, na verdade, é um dispositivo mais rápido que serve de intermediário entre o sistema e os dispositivos que se deseja acessar. A vantagem na utilização da cache consiste em evitar o acesso ao dispositivo, que pode ser demorado, armazenando os dados e disponibilizando de forma mais rápida. Caso seja encontrado, o documento é retornado ao cliente. Um servidor de impressão, que agora nós vamos ver o servidor de impressão, é um conjunto de aplicativos voltados para controlar as tarefas de impressão enviadas por diferentes estações de trabalho que competem, elas procuram a impressora conectada a um computador ou diretamente na rede. Pode ser um equipamento de hardware ou implementado em um software que usa os recursos disponíveis no exercício dessa função. A principal função do servidor de impressão é criar um local centralizado na rede para impressão, gerando controle de páginas e definindo ordem de prioridades das solicitações. Outra função do servidor de impressão é o armazenamento das impressões em fila de ordem de chegada, organizando as diversas solicitações originadas de diversos pontos da rede. Um servidor de impressão é um artifício voltado para redes com grandes volumes de impressão. Vamos agora ver um exemplo de uma rede e um servidor de impressão na figura 2 a seguir. Está aí a figura do servidor de impressão, mostrando como é que acontece as suas funções. Vamos agora ver a instalação de servidores. A instalação ou reinstalação de um sistema operacional ocorre por diversos motivos. Um deles seria pela necessidade de atualizar o sistema atual para um sistema operacional mais novo, fazer a atualização do sistema operacional. Ou talvez o nosso computador esteja abarrotado de arquivos e aplicativos desnecessários, deixando o sistema lento. Talvez ainda por um acidente mais grave, tais como a gente está sempre sujeito a vírus, não é isso? Uma falha no hardware. A instalação ou recuperação de um sistema operacional em um computador novo, ou a recuperação em um computador com problema, às vezes requer que comecemos a partir do zero, de um disco limpo, totalmente formatado. Um computador sem sistema operacional geralmente requer uma mídia de instalação deste, tal como um CD ou um DVD para fazer essa instalação. Quando não há sistema operacional instalado no computador, o Sistema Básico de Entrada e Saída, o BIOS, ele é um programa de computador pré-gravado em memória permanente e é executado por um computador quando ligado. Ele é responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como por iniciar a carga do sistema operacional, permitir iniciar a sua máquina a partir de um dispositivo de memória secundário, além do disco rígido. Devemos configurar, portanto, através dos menus do Sistema Básico de Entrada e Saída, que o computador inicie-se, por exemplo, a partir de um leitor óptico, se quisermos utilizar um CD ou um DVD. Em seguida, devemos inserir o CD do sistema operacional e iniciar o computador. O instalador do sistema operacional deve, então, guiar-nos através do processo de instalação. Depois de instalar o sistema operacional, precisaremos instalar os aplicativos necessários. Também será preciso identificar e instalar os softwares controladores, que são chamados de drives. Um drive também chamado de controlador, também é chamado de controlador de dispositivo, é um pequeno programa que faz a comunicação entre o sistema operacional e o hardware. Para os dispositivos
para os dispositivos de hardware que necessitem. Localidades com muitos computadores, no caso grandes empresas, universidades, podem utilizar meios alternativos para instalar sistemas operacionais, incluindo a implantação de imagens de computadores através da rede. Alguns fabricantes fornecem discos de recuperação com seus computadores em vez de mídia do sistema operacional original. Os passos a seguir que nós vamos ver indicam etapas importantes para a instalação de sistemas operacionais. Etapas que devem ser seguidas sempre que for instalar um sistema operacional. A primeira delas são os backups. Quando se planeja executar uma recuperação do sistema atual, o backup dos arquivos de usuários é de suma importância. Estar munidos de CDs e DVDs e pendrives é a melhor maneira para fazer um backup do disco rígido, especialmente se há uma grande quantidade de arquivos que ocupam muito espaço no disco. O segundo passo são as mídias de instalação de aplicativos e drives. Um dos fatores que poupa muito tempo em uma instalação de um sistema operacional é reunir todos os CDs de instalação dos softwares necessários e dos drives de dispositivos de computador, tais como impressora, modem, placa de vídeo, placa de som e outros dispositivos que têm o seu próprio software de instalação separado. Drives de dispositivos ou controladores de dispositivos são programas que fazem a comunicação entre o sistema operacional e o hardware. O sistema operacional, através desses drives, sabe como se comunicar com os dispositivos em questão. Sem os drives adequados, os respectivos dispositivos poderão não funcionar ou funcionar parcialmente, pois o sistema operacional não conhecerá toda a funcionalidade do hardware que é informada pelos drives. O terceiro passo é o BIOS, que é um sistema básico de entrada e saída. O BIOS é o primeiro software a atuar quando se liga um computador, tá? Ou seja, sempre que ligamos o computador, o primeiro software a atuar é o sistema básico de entrada e saída, também chamado de BIOS. Durante a inicialização do computador, ou seja, o boot, o BIOS faz uma série de verificações do funcionamento do sistema. Um desses testes é chamado de POST. O POST, ou autoteste de partida, é uma sequência de testes no hardware realizada pela BIOS. Esses testes têm o intuito de verificar se o sistema possui algum problema. Caso algum problema seja detectado durante o teste POST, uma sequência de bips ou sons é emitidos pela BIOS para alertar o operador do computador sobre o problema. A sequência sonora é particular a cada fabricante de BIOS e a cada tipo de problema. A maioria dos computadores acessa o sistema básico de entrada e saída ao pressionar uma tecla durante a inicialização do computador, durante o boot, tal como Del, F1, F2, etc. Verifique se seu computador está configurado para inicializar e dar boot a partir do dispositivo de memória secundária, HD, pendrive, etc. Outra coisa que deve ser levada em consideração é a mídia do sistema operacional. Conecte, ou seja, coloque a mídia contendo o sistema operacional no dispositivo adequado do computador. Ligue o computador e aguarde que o sistema operacional acesse a mídia em busca da instalação do sistema operacional. Essa mídia pode ser um CD de um conjunto de CDs, de recuperação, um pendrive, um HD externo, um DVD ou qualquer outro dispositivo. Outro passo é particionar e formatar. O instalador do sistema operacional, então, começa a ser carregado na memória do computador e, em determinado momento, solicita que o usuário informe qual partição o sistema operacional deve ser instalado. Antes de mais nada, precisamos saber que uma partição representa uma divisão de um disco rígido, sendo vista pelo usuário como se fossem discos individuais. Essas divisões são úteis para facilitar a manutenção e a segurança do sistema, permitindo isolar o acesso em cada disco virtual. Cada partição pode conter um sistema de arquivos diferentes e, consequentemente, vários sistemas operacionais
podem coexistir no mesmo disco. Preste muita atenção às instruções para particionar e formatar o disco rígido. Uma formatação apaga as informações de uma partição. Particionar e formatar. O particionamento de um disco pode ser destrutivo ou não para as demais partições, mas é sempre uma operação de risco. Logo, sempre faça backups do conteúdo importante e que não pode ser perdido. Por isso que o backup é uma das primeiras etapas que tem que ser feita. É interessante ter no mínimo 2 partições em nosso disco. Dessa forma, podemos manter os arquivos pessoais em uma dessas partições e o sistema operacional em outra. Assim, quando for necessário reinstalar o sistema, basta apenas copiar os arquivos da unidade do sistema operacional para outra, facilitando com isso o processo de instalação e backup. A outra etapa que tem que ser feita é o acompanhamento da instalação. Deve ser seguida as instruções que aparecem na tela e deve-se prestar bastante atenção no que está sendo feito. Essa etapa deve ocorrer sem maiores problemas. Contudo, caso algum problema apareça, anote as mensagens de erro que acontecer e consulte os manuais do sistema operacional ou a internet para procurar possíveis soluções para resolver esses problemas. Dando continuidade ao acompanhamento da instalação, devemos verificar em particular a base de conhecimento que existem online nos sistemas. Tá? Online, nos sites de fornecedores de sistemas operacionais ou do hardware com problema. Esses sites contêm informações valiosas que podem ajudar a superar até mesmo os problemas de instalação mais difíceis. A pesquisa deve ser diversificada. Podemos usar vários termos de pesquisas diferentes para procurar as soluções de que precisamos. Outro passo que deve ser feito é a atualização do sistema operacional. Após instalar o sistema operacional, devemos sempre atualizá-lo, tá? Pois ao fazer as atualizações, o sistema ficará mais bem protegido contra falhas de segurança e vírus. Os antivírus são programas desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus de computador. Eles necessitam estar sempre atualizados, constantemente, para que não fiquem obsoletos e continuem atuando de forma correta. Instalar sistemas operacionais, portanto, é uma tarefa relativamente simples, porém relativamente demorada, uma vez que o processo de instalação é praticamente automático. Em uma máquina real, basta inserir a mídia de instalação do sistema e configurar o computador no sistema básico de entrada e saída, de modo que o boot seja efetuado pelo próprio dispositivo de mídia. Após o boot do sistema operacional, torna-se necessário definir um pedaço do disco, mais comumente chamado de partição, como eu já expliquei, ou criá-lo, caso não exista, e a instalação será iniciada. Durante a instalação, deveremos fornecer algumas informações básicas para que o sistema operacional seja instalado. Tais como nome e organização, chave do produto, caso necessário, modo de licenciamento, nome do computador, senha do administrador, data, hora e fuso horário, configuração da rede, nome do domínio ou grupo ao qual o computador pertence. Sendo assim, encerramos a nossa unidade 2, tá? E daremos continuidade à disciplina de sistemas operacionais de redes com a unidade 3.